Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones. Aquí es la hermana Marta. Hoy es día 25 de noviembre de 2025. Mis amados, el Señor me dio dos sueños importantes a donde tenía que venir compartir. Tenía que venir a hablar a ustedes en relación a esos sueños por causa de la importancia de ellos para cada uno de nosotros, en relación a la atención que nosotros tenemos que tener, principalmente en este último tiempo, porque el tiempo avanzó. Estamos en un tiempo ya de tinieblas, un tiempo de manifestaciones, manifestación de las tinieblas, donde é um tempo mais peligroso. Então é isso que o Senhor mostra nesses sonhos e nesta visão. Eu vou contar os sonhos, eu vou falar da palavra que o Senhor trajo e vou falar um pouquinho de lo que o Espírito de Deus vai direcionando para poder falar. Glória a Deus por isso. Hermanos, o primeiro sonho que eu tive foi um sonho rápido. Eu estava num prédio. Esse prédio estava numa altura específica. E nessa altura eu estava cenando. Me servia uma cena, uma pareja me servia uma cena. Pero acontece que nesta sala onde eu estava havia muitas ventanas. Pero parcialmente cerradas as ventanas, pero estavam abertas. Pero venia um vento muito forte, soplava sobre mim um vento muito forte, soplava minha comida, me impedia de comer. Resulta que eu falei com a senhora, desculpa, a voz. Eu falei com a senhora, dona da casa, la que servia a comida, pedindo e dizendo, mira, de onde vem esse vento que não me deixa comer? Ela subiu no andar de arriba e cerrou a ventana no andar de arriba. Quando ela cerrou a ventana, o vento parou de soplar. Pero eu não comi a comida aí, neste lugar. A comida já estava fria. Encontrei que a comida estava danhada. Desta revelação, passei para outra revelação. Estava eu como tutora guardando uma niña, uma jovem de uma aldeia indígena. Era de um lugar assolado. Ela venia de um lugar onde ela não conhecia muitas coisas. E estávamos em um país onde tinha muito artesanato, tinha muitas coisas coloridas, onde lhe chamava muita atenção. Parecido ao Peru, assim, que tem muita artesania colorida. Muita artesania e vendem na calle e todo. Então, isso lhe chamava muita atenção. Então, ela queria levar a seu povo e mostrar a variedade de lo que tinha aí. Pero ela tinha que seguir-me a mim, porque eu estava tutoriando, eu estava guardando ela, eu estava cuidando dela. Resulta que nesse ímpeto dela de ver a curiosidade dela, de mirar estas coisas, se acercou um grupo de gitanas. E esse grupo de gitanas lhe acerca sendo como se fosse uma trampa para levá-la. Eu consigo salvá-la, eu la reto. Ela me desrespeita, eu sou dura com ela por el desrespeito a minha persona que estou cuidando dela. Pero ela sale desse lugar, havia uma porta e ela sale porta afuera. E nesta porta onde ela sale, já havia uma outra gitana, uma senhora mais de idade, já madura.
já lista para atrapá-la. E quando veo que vai atrapá-la, eu la tomo e guardo portas adentro, la niña. E la niña é guardada por mim e la gitana não la lleva. Glória a Deus, aleluia. Depois, em outra visão, eu vejo que é muito parecido um ambiente que está portas adentro, onde são guardados, está um grupo de pessoas, de homens e mulheres. Estávamos em uma espécie de, Deus mío, uma espécie de celibato. Todos desse grupo que está nesse prédio está em um celibato. E por estar em um celibato, era necessário que todo esse grupo, todo esse exército se mantuviera nel celibato. E para manter nel celibato, então havia uma determinada forma aí que o Senhor me mostrava que tinha que usar determinada coisa para mostrar ou para inibir os desejos. Por quê? Mira pelo porquê. Então, quando eu vejo esse grupo todo que está aí em celibato, eu saio afuera desse prédio também e miro porta afuera. Quando eu miro porta afuera deste lugar, onde estão aí os santos, onde estão os que dedicaram a vida para o Senhor, em celibato e tudo mais, que eu creio que são os 144.000. Quando eu miro portas afuera, eu vejo que havia um circo, o mundo estava funcionando como um circo e havia atrações. E afuera desse circo havia uma mulher em um recipiente, que eu via era como um recipiente, como uma pantalla, algo que chamava, era uma atração que chamava para dentro, que los chamava as pessoas a entrar neste circo, a entrar, a ver, a submeter a isto. Então, essa mulher era a sedução que estava aí. E era muito sedutora a mulher que estava aí. Ou seja, não era essa sedução que nós vemos, porque a mulher não era bonita, mas eu sabia que era a sedução que o mundo vai ter nesse tempo, onde o exército do Senhor vai estar, onde os espíritos vão estar actuantes com uma sedução, não sexualmente, não só sexualmente, mas a sedução vai ser maior nesse tempo. Vamos, porque se pode. Vamos, porque se puede. Amados hermanos, então a sedução vai estar actuante em vários níveis, ou seja, não necessariamente que essa sedução que nós conhecemos. E para isso, necessitamos ser resistentes a isto, ser, no caso, ter esta armadura sobre nós, porque o que via no corpo destes guerreiros nesse prédio era uma espécie de armadura, uma espécie de roupa que eles cobria para mantê-los firmes quando salia fora a fazer a obra do Senhor.
E eu creio, não só creio, como também vejo, que isso já está acontecendo já. E lo tanto, lo que o Senhor revela em relação, por exemplo, às gitanas, o Senhor está falando do risco que muitos de los chamados mártires para esse último tempo estão correndo nesse último tempo. Porque o Senhor chamou muitos para mártires nesse último tempo. Muitos são chamados. Pero não todos sabem identificar ou reconhecer seu chamado. O Senhor tem dado sonhos, revelações, pero alguns não han compreendido se fazem parte de los 144.000 ou se solamente são chamados para mártires nesse último tempo. E se são parte de los 144.000, qual é a função que cada um vai exercer dentro desse exército? E o que o inimigo está fazendo nesse último tempo é produzir esta sedução para poder descarriar a muitos do propósito. Então, é onde o Senhor me urge. Não tinha essa urgência de fazer esse vídeo depois de meditar e ver que realmente existe esse sonho, essa revelação habla muito, porque está falando de ventanas, e quando habla de ventanas está falando de pantallas, está falando de vídeos, está falando de várias ventanas que você abre delante de seus olhos para mirar. E estas são as ventanas que os gitanos dessa época estão utilizando para seduzir e para levar a los santos del Senhor, los que estão já sellados, a desencaminhá-los. Não significa que vão nascer e vão lograr, porque já estão sellados. Los que estão sellados, que fazem parte de los 144.000, já estão sellados. Então, o que vão conseguir com isso é desviar do caminho, é turbar, é retrasá-los, é levá-los a uma direção que o Senhor não quer que vayam. Então, por isso, o Senhor del andar de arriba, eu entendia que era o cielo, porque de las ventanas ustedes comem. Comida está relacionada com a palavra. Então, de las ventanas, eu não miro. Eu não he mirado vídeos, não he mirado notícias esses últimos dias, não he mirado notícia, não he mirado vídeos. Então, por isso, esse sonho, essa revelação não é direcionada a mim, senão que a todos. Porque todos nós, assim como eu, todos nós temos que estar atentos a todo o alimento que nós recebemos. Porque temos que receber os alimentos solamente da parte do Padre. E os que o Padre envia nós a receber. Inclusive vídeos, por exemplo, ou informações que o Senhor nos deixa ver, alabanza que o Senhor nos deixa escuchar. A mim, o Senhor não ha deixado escuchar alabanza por causa das frequências. Por causa da frequência. Depois você não compreende a respeito da frequência. Que Satanás cambiou a frequência da música. E que não é a frequência de Deus. Cambiaram a frequência. Se você quer pesquisar sobre isto, pesquisa sobre isto. Para compreender de lo que estou falando. Então, não está na frequência de Deus. E nós que somos chamados a um cântico,
a cantar una canción para el Señor, esa canción tiene que ser cantada sin contaminación también, porque vamos a producir ese cántico. Y ustedes que van a producir el cántico necesitan estar en santidad para producir el cántico. ¿Comprende? Porque van a producir el cántico. Entonces no puede estar sobre influencia de cántico de nadie y ni frecuencia ninguna del mundo, sino que los cánticos nuevos que el Señor traerá en su boca será de la parte del Señor. ¿Comprende? Gloria a Dios, aleluya. Entonces voy de acuerdo con que el Espíritu va me hablando para hablar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hacer esa santificación, buscar, analizar bien lo que están viendo, lo que están mirando. Si essas cosas vienen de parte del Señor para que mire o no. Tiene que continuar essa vigilância, tem que continuar porque o peligro agora é maior por causa de los gitanos que estão por todos os lados. Los gitanos são os adivinos, são os que hacen adivinança, são os que estão entregando profecias muito sedutoras e que vocês vão mirar e vocês vão ver que são muito parecidas a lo que nós estamos recebendo em sonhos e revelações. Pero são tramposos porque han buscado, por exemplo, la IA ha traído também muita informação, aonde muitos han se levantado agora como profetas, pero ellos não são os profetas que vêm da parte do Senhor, sino que os del engaño. E as revelações que eles traem é muito parecida às revelações que nós estamos recebendo. Então, por isso, o Senhor quer que vocês estejam com o ojo aberto em relação a lo que recebem, como estão sendo direcionados, para que solamente o Espírito de Deus los direcione, para que solamente reciba de parte do Senhor. O Senhor quer exclusividade e vocês têm que dar exclusividade para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estamos entrando em um tempo de batalha. A própria palavra do Senhor diz: ai de los profetas que profetizam paz sobre mi pueblo. Não há paz, há guerra, há batalha. Estamos em batalha, já estamos em guerra. Então, em tempos de batalha, nós temos que estar fortes e fortalecidos. Então, nós vamos cambiar, ou seja, cambiamos a estratégia de ayuno. Hicimos muito ayuno, já? Hicimos muito ayuno e guerreamos com os ayunos de alimentos. Hicimos a separação, isso está correto. Continuamos fazendo a separação porque somos separados, somos nazireus. Como eu mesmo já expliquei para vocês, somos separados para Deus. Então, os separados para Deus continuam sendo separados para Deus. Mas agora vocês fortalecem agora seu corpo, seu organismo. Mira, eu estou engripada agora e necessitava estar com meu corpo fortalecido. Então, nós temos que fortalecer nossas defesas, já? E para fortalecer as defesas necessitamos alimentos. Então, temos que nos alimentar bem agora para fortalecer as defesas de nosso organismo. Porque quando entramos em batalhas espirituais, desgastamos demasiado nossa carne, nos debilita. Acorda que passou com os profetas, se você analisa os profetas, você vai ver que
que os profetas, quando eles fazem uma batalha espiritual, que tem que guerrear tanto carnalmente quanto espiritualmente, há um desgaste emocional, há um desgaste físico também, e desgastam espiritualmente o Senhor. Evidente que o Senhor vem e recompõe. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos guarda, pero necessitamos estar fortalecidos na carne, também carnalmente. Então, onde necessitamos essa alimentação mais saudável. E às vezes, para nós que já acostumbramos a fazer tantos ayunos, às vezes hasta é difícil ter uma dieta, porque acostumbramos, comigo passa isso. Acostumbro a fazer os ayunos e meu organismo se acostumbra a comer tão pouco que para mim volver a comer uma quantidade ou ir a uma determinada dieta, para mim se hace difícil. E espero que compreendam o que hablo. Glória a Deus, aleluia. Então, lo que o Senhor quer é que ustedes se aferren en lo que Deus pone en su espírito. ¿Ya? Se aferren en lo que el Señor pone en su espírito. Y no sean direccionados por lo que ven, para ser direcionados por lo que el Espírito te direciona. Por isso que el Señor quiere que ustedes não andem mirando muitas ventanas, não andem abrindo muitas ventanas. E se o Senhor vê que vocês estão abrindo muitas ventanas, vendrá ventos fortes sobre suas vidas, e esses ventos fortes que vendrão sobre suas vidas, ¿para quê? Para hacerte parar de alimentar, como foi nessa visão, nesse sonho. Eu não conseguia alimentar por causa do vento forte que soplava. Então, o Senhor vai fazer isto, trazer ventos fortes para que vocês não logrem comer, alimentar de los alimentos contaminados que estão, porque o Senhor tem celos por muitos de vocês. Glória a Deus, aleluia. El Señor entonces quiere que se aferren a lo que Dios coloca en sus espíritus, en su espíritu, en sus visiones, en la palabra que el Señor te direcione. Analice todas las opiniones de los demás. Solo escuche en espíritu y analice. No vaya más allá. Não se comprometam. Andem em espírito e andem mais espiritualmente. E vocês que são chamados, os que são chamados têm que se definir de uma certa maneira. Eu tenho que me definir. Eu tenho que entender meu chamado. Eu tenho que definir quem sou e a que sou chamada. Eu tenho que aceitar meu chamado. Eu aceitei meu chamado. E o chamado passa por essa aceitação. E às vezes muitos irmãos têm o chamado, mas não passou por a aceitação. Não dijo, Senhor, eu sou chamado, eu aceito o chamado. Eu aceito, eu me submeto para ser mártir. Compreende nesse tempo? E submeter bajo el Senhor, não bajo el hombre. O Senhor não quer que nadie esté sumiso bajo el hombre, solamente bajo la autoridade de Deus, que Deus colocar sobre sua cabeça.
Não é a autoridade que você pensa que é e que está sobre sua cabeça, não. Há uma diferença. E há muitos irmãos que vão confundir isso porque estão dentro de igrejas. E dentro das igrejas estão bajo autoridades. E mientras vocês estão bajo essas autoridades, vocês estão dando, como se diz a palavra, legalidade a essa autoridade estar exercendo sobre sua vida. Então, é por isso que o Senhor pediu a muitos que não estivessem, que fazem parte desse resto, que são parte desse resto, que não estivessem bajo nenhuma autoridade, solamente a autoridade dele, por agora. Porque o Senhor vai levantar a autoridade. E muitos são autoridades também. E às vezes o Senhor ha posto muitos de vocês como autoridade sobre a autoridade que vocês consideram que estão debaixo dela. Glória a Deus. Pero vocês muitos não compreendem isto, porque não se posicionam e não se definiram. Não compreenderam o chamado e não se definiram. Por isso o Senhor necessita que vocês se definam em relação ao chamado que vocês receberam. E aceitem esse chamado e aceitem essa submissão à autoridade de Deus. Porque quando o Senhor diga, esta é a autoridade que vocês estarão bajo a autoridade, então esta é a que o Senhor designou. Glória a Deus, aleluia. Em Ezequiel 13, del 11 ao 14, habla de um vento impetuoso que é usado para destruir o muro construído sobre as bases falsas. O Senhor quer reconstruir, fazer aparecer as bases verdadeiras, as bases e os fundamentos verdadeiros. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai fazer com que os 144,000 traiga a restauração da cultura da palavra, a restauração da palavra, porque a palavra ela foi contaminada e os 144,000 vão trazer a restauração. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor, em Ezequiel 13, del 11 ao 14, sopla esse vento impetuoso para destruir esses muros que foram construídos sobre uma base falsa. Mira, Ezequiel 13, 10. Se por quanto enganaram a mi pueblo dizendo paz, não havendo paz, e edificava a parede, e aqui los outros lhe recobria com lodo suelto. Di a los recobridores com lodo suelto que cairá. Vendrá chuva torrencial e enviarei pedras de granizo que lhe hagam cair, e vento tempestuoso la romperá. E he aqui, quando a parede haya caído, não os dirá, ¿dónde está a barradura com que la recubriste? Portanto, assim ha dicho Jehová el Senhor: harei que rompa vento impetuoso, harei que la rompa vento impetuoso,
tempestuoso com mi ira, e chuva torrencial vendrá com mi furor, e pedras de granizo com enojo para consumir. Assim desbaratarei a parede que vosotros recobristes com lodo suelto, e echarei-la a tierra, e será descoberto su cimento, e cairá, e sereis consumidos em meio dela, e sabreis que eu sou Jeová. Desculpa. Cumplirei assim mi furor en la pared e en los que recobriram com lo lodo solto. E os direi, não existe la pared, nem los que la recobriram. Los profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas? ¿Y haréis de profanarme entre mi pueblo para puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir? E dando vida a las personas que não devem viver, mentindo a mi pueblo que escucha la mentira? Portanto, assim ha dicho Jehová, el Senhor. He aqui que eu estou contra vuestras vendas mágicas, e com que caçais las almas al vuelo. Eu las librarei de vuestras manos, soltarei para que vuele como aves las almas que vosotras caçais volando. A corda de las gitanas, caçando las personas e eu tentando proteger, e el vento soplando. Escucha. Romperei a si mismo vuestros velos mágicos e livrarei a mi pueblo de vuestras manos, e não entrarão mais como presa em vuestra mano, e saberei que eu sou Jeová. Porquanto entristecesteis com mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristeci, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundindo el ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, y ni practicaréis más adivinación. Livrarei mi pueblo de vuestra mano, e saberei que eu sou Jeová. Glória a Deus, aleluia. Que palavra hermosa que o Senhor nos dá. O Senhor está falando que vai livrar o pueblo dele de las manos dessas gitanas, destas que cosem vendas mágicas, que fazem adivinação, que estão aí como profetas, como profetizas e profetas hombres também, pero la palavra que han traído, essas ventanas que estão abrindo para trazer alimento para o pueblo de Deus, são alimento de contaminação. Então, o Senhor traz palavra para eles. Por isso que o Senhor los chama a ter atenção agora nesse último tempo em relação a isto. Números 23 diz, porque não há agorero, não? Contra Jacob, nem há adivinação contra Israel. A su tempo se dirá a Jacob e a Israel: ved lo que ha hecho Deus. Deuteronômio 18, del 9 a 14. Quando entres en la tierra que el Senhor tu Deus te dá, não aprenderás a hacer cosas abominables destas naciones.
não sea achado em ti nadie que haga passar a su hijo o hija por fuego, nem quem pratica adivinação, nem hechiceria, ou seja, agorero, ou hechicero, ou encantador, ou médium, ou espiritista, nem quem consulte los muertos. Jeremías 29, 8 al 9. Porque assim dice el Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: não os enganem vuestros profetas que estão em meio de vosotros, nem vuestros adivinos, nem escuchai los sueños que sueñam, porque os profetizam falsamente em mi nombre, não los he enviado, declara el Senhor. Então, amados, ustedes que são parte desse exército, o Senhor não enviou estes falsos profetas para falar com vocês. Então, quem tem que ter o discernimento é mirar e pedir ao Senhor a direção e pedir ao Senhor esta mirada para saber qual alimento podem comer e qual não podem comer. O Senhor está dizendo que vai livrá-los disto e vai soplar vento, como me mostrou na visão, sobre o alimento que está contaminado, vai soprar vento. O Senhor vai fazer porque Ele é um Deus que não mente, então é um Deus verdadeiro. Pero ustedes sentirán en su corazón lo que deben, lo que pueden, lo que no pueden. El Señor estará direccionando. Por isso, necessitam aferrar a Deus, aferrar em lo que Deus pone em su espírito. En su espírito. El Señor lo direccionará en su espírito. Entonces necesitan aferrar en lo que el Señor pone en su espírito para serem direcionados. Estamos nesse tempo já avançado, já aonde há señales. Ustedes mesmos sabem os señales porque o Senhor ha mostrado. Por exemplo, el Atlas 3 é uma señal que o Senhor ha puesto. Muitos de vocês já sabem isso porque o Senhor já ha hablado com vocês sobre isto. Então, você sabe que estamos num tempo apressurado, estamos num tempo de batalhas, estamos num tempo diferente, distinto, aonde o Senhor necessita que os guerreiros, porque há várias asignações, o Senhor necessita que se predisponha, os guerreiros se predisponham, os guerreiros empiecem a manifestar para que o Senhor coloque em ordem. Então, o próprio Espírito de Deus los direcionará em oração e los direcionará a la ventana que tem que ir para saber se necessitam direção. O Senhor mesmo los direcionará a la ventana que o Senhor colocará confiança em seus corações em relação a quem deve confiar, a quem não deve confiar, justamente para preservar a missão. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que esse mensagem está bem claro. Déjame ver se o Espírito de Deus quer trazer algo mais. O Senhor, eu prediquei outro dia o Senhor ama o princípio de autoridade e nós necessitamos compreender o princípio de autoridade e eu como líder ou como autoridade, eu tenho que aprender a reconhecer a autoridade que está por derriba de minha cabeça. Isso é muito importante e o Senhor tem em conta isto. Eu já prediquei a respeito disto, há um vídeo que eu hablo sobre isto, a
respeito da autoridade, da submissão à autoridade que Deus designou para sua vida. Não é a autoridade que eu penso que está sobre minha cabeça, não, e que eu imagino que está, não. É a que Deus pôs sobre minha vida. Essa é a autoridade que eu posso submeter sobre a vida dela. Não é qualquer pessoa. Quando nós somos autoridade do Senhor, porque o Senhor ha levantado um exército, ha levantado líderes, ha levantado guerreiros, ha levantado guardiões. O Senhor ha levantado vocês como autoridades. Então, não é qualquer autoridade, qualquer pessoa que você pensa que é a autoridade do mundo, ou você vê como autoridade que pode vir poner a mão sobre sua cabeça. Compreende? Então, há uma ordem que o Senhor quer restabelecer sobre nossas vidas, e o Senhor ama a autoridade e ama quem respeita a autoridade, porque se eu respeito a autoridade que está sobre minha cabeça, la que o Senhor puso sobre minha cabeça para direcionar-me, eu estou respeitando ao Senhor, eu estou honrando ao Senhor, porque estou em obediência com o Senhor em relação a isso, eu estou cumprindo com o Senhor em relação a isso. Então, isso o Senhor se agrada. Glória a Deus, aleluia. Então, não é qualquer autoridade que vai estar sobre a cabeça de vocês, é lá que o Senhor designou para estar. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu sinto em meu coração que as palavras para este vídeo são estas. Sinto em meu coração que necessito falar mais sobre algo importante, pero necessito que o Espírito Santo me dê outro vídeo, porque o tema em relação a los 144,000, a los dos testigos, e que significa los dos testigos, é muito importante compreender sobre isto. E a falta de compreensão nos hace faltar respeito à autoridade também, e não compreender nosso chamado, e não compreender o chamado de los dos testigos nesse tempo. Então, é algo também que vocês podem estar orando ao Senhor para que o Senhor lhes revele sobre os dos testigos. Porque às vezes até eu mesmo he confundido em relação a los dos testigos. Porque é tão parecido, as asignações são tão parecidas que nós nos confundimos a autoridade de um com o do outro, e a asignação de um com a asignação do outro. Pensamos que somos todos do mesmo grupo, e na realidade o Senhor, dentro de los 144,000, ha puesto asignações diferentes. Isso não significa que nadie vai ser maior que nadie, ou alguém vai ser menor que nadie. Todos nós somos iguais. Para o Senhor, todos nós somos iguais. Pero a perfeita ordem do Senhor funciona quando eu respeito a autoridade delegada por Deus. Davi habla de um exemplo tremendo, porque ele não matou o rei quando ele teve a oportunidade de matar. Ele não matou, ele cortou seu manto para mostrar que ele tinha, que ele podia haver hecho isto. Pero ele respeitou essa autoridade, porque essa autoridade, mesmo que estava em erro, era uma autoridade delegada por Deus. Então ele usou de sabedoria. Então nós não devemos tocar as autoridades delegadas por Deus. Davi nos ensinou isso. E devemos aprender da palavra do Senhor. Então, se o Senhor designou essa autoridade, então não devemos tocar como Davi não tocou. Ele podia. Ele já havia, o Senhor já havia designado ele como rei, já havia ungido ele como rei, pero ele necessitava de ordem. Então, esse ordem, o Senhor ama esse ordem. E nós necessitamos, todo o que vamos fazer,
necessitamos levar de acordo com a palavra do Senhor. Não podemos sair fora desse ordem. Já? Não podemos tomar determinada posição fora do tempo, ou que a outra pessoa não esteja disposta a entregar esse cargo. Compreende? E quem tem que actuar é o Senhor, e não Davi não tinha que actuar aí matando o rei para estar em seu lugar. Não. Davi atuou de maneira correta e agradou ao Senhor, porque respeitou a autoridade que o Senhor havia posto na vida do rei. Então, amados, disso devemos aprender. Devemos aprender a respeitar a autoridade, pero se agora, vamos suponer que se esta autoridade, como o rei estava em pecado também, ele tinha que sair, ser destituído e deixar que Davi reinar. Então, isso vai acontecer também agora no último tempo, aonde, desculpe o ruído, é uma casa que me entra e sai gente, e eu estou aqui predicando e tudo mais. Pero glória a Deus. Minha vida é igual à tua. Somos todos iguais, temos aflições, enfermamos, pero vamos rompendo em fé, de fé em fé, vamos rompendo e vamos vencendo com o Senhor. E o Senhor vai nos ensinando a cada dia, dia a dia, o Senhor nos vai ensinando, nos fortalecendo. A cada manhã, o Senhor nos fortalece e nos ensina, nos matura, nos prepara. E é algo maravilhoso que uno pode ver o testemunho que uno vai dando na medida do tempo que uno vai crescendo com o Senhor. Glória a Deus por isso. Amados, eu sou direcionada por el Espírito do Senhor. Se o Espírito do Senhor me hace acordar, eu hablo. Se ele me hace olvidar, eu não hablo. Amém? Assim é minha vida. E é para a glória dele, não para minha glória. É para a glória do Senhor, minha vida. Eu vivo para a glória do Senhor. Não vivo para minha glória. Não estou aqui porque quero aparecer delante de vocês. Não estou aqui porque quero... Não, estou aqui porque cumpro uma função que o Senhor me pediu que cumplira com Ele. Então, eu cumpro com Ele. Glória a Deus, aleluia. Não porque sou melhor, não. É porque assim o Senhor designou, assim o Senhor quis. E eu tenho que submeter bajo essa autoridade do Senhor, bajo esse mando do Senhor, mesmo sendo imperfeita, mesmo não sabendo às vezes tanto, mas deixando aprender, me deixando levar por el Espírito, para que esse mensagem chegue à sua vida, sem contaminação, que chegue à sua vida e que cause um impacto em sua vida, e que você sinta que realmente esse mensagem vem da parte do Senhor, e testifique que realmente esse mensagem vem da parte do Senhor para sua vida. Amém? E por quê? Porque glória a Deus. Aí, eu creio que aí estamos. Glória a Deus, aleluia. Aí estamos. Glória a Deus. Aleluia. Alabado seja, glorificado seja. Graças, Senhor, por essa mensagem, Senhor. Graças, Padre, por habernos hablado que vai guardar cada um, Deus. Pero hablar também que temos que estar atentos, que temos que estar vigilantes, que há alimentos que não devemos, há ventanas que não devemos abrir, há ventanas que devemos deixar cerradas, porque senão tu vai soprar ventos tempestuosos, e o Senhor vai soprar ventos tempestuosos para
arrancar estes cementos que colocaram, que não são de parte do Senhor, este lodo que colocaram nas paredes, estas paredes que fundaram que não vêm da parte do Senhor. O Senhor vai começar a arrancar isto. O Senhor vai trazer um renovo e o Senhor vai utilizar os 144,000 para restaurar estas bases. Glória a Deus, esses fundamentos, essa é a palavra. O Senhor vai trazer restauração para o fundamento. E los que fundaram, los que colocaram cimento, colocaram qualquer coisa que não é, o Senhor vai soplar ventos tempestuosos sobre eles para arrancar, para trazer essa nova edificação. Então, se o Senhor está entregando essa palavra agora, que vai arrancar estes lodos que eles colocaram, porque colocaram lodos e edificaram paredes, o Senhor vai destruir as paredes deles. Então, isso significa que o Senhor já vai levantar os 144,000. O Senhor já quer que os 144,000, principalmente os guerreiros, os que estão em posição de liderança, manifieste também. O Senhor quer que manifeste perante Ele. O Senhor vai dar a direção. Não sou eu que vou dar a direção, o Senhor dará a direção. Lo que o Senhor me ponga para hablar e direcionar, eu vou hablar e direcionar, pero o Senhor vai colocar no coração de cada um de vocês o que tem que fazer e como tem que fazer. Glória a Deus, aleluia. Por mientras é isso. Que o Senhor te bendiga e te guarde. Um grande abraço.